Olá! Nessa atividade vamos desenvolver duas páginas de um site, a home e o login. Para isso vamos utilizar o HTML para estrutura, o CSS para estilização junto com o Bootstrap, o JavaScript e o jQuery para a parte dinâmica e para otimizar o desenvolvimento. Então essa daqui será o site que vocês irão desenvolver. Então tem a página inicial e o login, como vocês podem ver aqui. Baixe o zip no anexo do card da atividade e descompacte o arquivo. Clicando com o botão direito sobre o zip e escolhendo a opção de extrair o arquivo. Então vou extrair aqui. Então aparecerá essa estrutura de pasta. Vou acessá-lo. Eu vou utilizar o Visual Studio Code para tentar desenvolver aqui a nossa página. Se vocês fizerem isso daqui, se vocês tiverem instalado o Visual Studio Code, se eu colocar aqui ó, cmd, aperto Enter, vai abrir aqui o prompt de comando. Se o Visual Studio estiver instalado, eu vou colocar aqui code, espaço, ponto. Aí ele já vai abrir o Visual Studio Code com a estrutura de pasta que está seguindo esse endereço aqui da atividade do codificação front-end. Então, acessando aqui a pasta, vocês vão perceber, ó, tem um arquivo index, o login, eu posso clicar em cima dele, já vai ter uma estrutura pré-pronta para vocês iniciarem o projeto. Então aqui ó, tem o estilo, tem as imagens que a gente já vai usar e tem os arquivos de JavaScript que a gente vai utilizar para desenvolver essa atividade. A home e o login está dividido em três partes principais. Topo, que vai ser essa tag header, na linha 2023. Conteúdo dentro da tag main, que vai ser o conteúdo principal. E dentro delas tem duas seções aqui no caso da index. E do login vai ser a parte onde a gente vai desenvolver o formulário de login de cadastro. E também o footer, que vai ser o rodapé. Então a gente vai colocar uma descrição do desenvolvedor do site. O nosso projeto aqui, por padrão, a gente já deixou aqui o link do CSS do Bootstrap, tanto a parte do CSS, tanto a parte do script, que por padrão o JavaScript a gente gosta de colocar no final do código body. Então, quando vocês chegarem no arquivo estilo CSS, que ele já está puxando automaticamente aqui o arquivo, que vai ser esse daqui, ó, estilo.css. Então, já vou pular o código aqui e explicar o que está acontecendo. Nesse caso aqui, eu vou fazer um footer, deixar todos os textos dentro do footer ficar centralizado. E todas as tags P's que estão dentro do footer, que é meio que lendo da direita para a esquerda, todos os P's que estão dentro do footer, eles vão ter um font 8, que no caso aqui é para deixar em negrito, bold, e um espaçamento interno de 10 pixels. Então vou salvar. Então dentro do footer aqui, vocês vão precisar colocar aqui um texto que esteja correspondente a uma tag P, um texto que represente o projeto, a atividade que vocês estão fazendo. Eu coloquei aqui desenvolvido ou desenvolvimento por LH Games, ou desenvolvido por LH Games. Aí eu vou copiar aqui para o login também. Agora vamos tentar fazer esse menu aqui com essa estrutura. Esse menu aqui é um componente que existe no Bootstrap, a gente só vai precisar mudar os valores que estão aqui dentro. Então eu vou acessar o site do Bootstrap. Então estou acessando aqui o site oficial do Bootstrap, que é o getbootstrap.com. Vou vir aqui na documentação dele, que é o Docs, procurar a parte de componentes e escolher aqui o navbar, que vai ser a opção de menu que a gente vai trabalhar. Vou escolher um modelo aqui, pode ser esse. Vou escolher esse modelo, só que eu vou remover esse drop down e o disable que está aparecendo aqui por padrão.
Então, vou clicar aqui nesse Copy Clipboard e ir para o Visual Studio Code. Então, agora é só colar aqui dentro da tag header, entre o header e barra header. Aqui vai ficar o nosso menu. Então, vai ter umas partes que a gente vai precisar apagar. Então, eu vou precisar apagar aqui o drop-down e o disable. Então, o drop-down que está aparecendo aqui é o UL drop-down, vou apagar. Drop-down, que é a linha 35. E o disable aqui também. Então, vou salvar. Então, vou apertar F5 aqui e vai aparecer o menu. Aí, só vou precisar substituir os valores. Então, eu vou trocar aqui o navbar, que é o nosso logo, por uma imagem. Vou trocar o texto que está aparecendo aqui, esses dois textos aqui, colocar lá promoções, consoles e jogos. E substituir os valores do placeholder que está aparecendo aqui, ó, por padrão. Placeholder e o texto que está aparecendo aqui. Então, na linha 23 aqui, ó, só vou trocar aqui, colocar imagem igual src igual, que é o atributo dele, e procurar a imagem. A imagem está onde? Está dentro da pasta mg, então vou fazer isso. Como o meu arquivo index.html está salvo do lado de fora e a nossa imagem está dentro da pasta mg, então eu preciso colocar o nome da imagem aqui e está no mesmo local que o meu index barra logo png. Aí só vou trocar aqui a cerquilha aqui por index.html. Aí eu só vou substituir esses valores aqui, ó, o home, link, adicionar um novo link aqui e substituir os valores. Aí vocês podem colocar aqui um link padrão para mudar de página. Só vou pular a parte aqui só para mudar a parte de preenchimento. Então eu substituí aqui, ó, promoções, console e jogos. Faltou o login. Vou criar o login aqui também. E na atividade, esses links de menus que estão aparecendo aqui vai ser somente ilustrativo. Não é obrigatório fazer as páginas que estão aparecendo aqui. Então, nessa parte do login aqui, eu só vou trocar aqui a cerquilha e colocar o login.html que a gente possui. Então, com isso aqui, a gente já fez o menu, os itens do menu. Agora só falta trocar aqui o placeholder e o texto aqui para buscar. E colocar aqui no placeholder o que deseja buscar, que vai ser um texto que está aparecendo dentro do formulário. Então, vou salvar. Então, no caso, eu vim aqui copiar a opção. Aí eu vou vir aqui no meu index.html e procurar a seção onde a gente vai colocar o banner dentro do main. Dentro do main tem a seção. E aqui eu vou colar o banner. Aí, aqui a gente só vai precisar colocar as imagens e colocar a descrição. Então, eu vou colocar primeiro uma imagem aqui. Aí, vou pular a parte e vocês colocam as imagens que restam. Então, eu vou colocar aqui, ó, img barra banner 1. Pode deixar aqui essa classe aqui no W100. E a descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, venha comprar na nossa loja. Vou pular o resto aqui. Então, depois de terminado, substituir aqui todos os SRCs que estavam com os 2 pontos. Os altos aqui também, que são descrições do produto. Caso dê algum problema com a imagem, isso daqui vai ser o texto que vai aparecer para a imagem, caso ele não dê algum problema. Aí vou salvar. Aí testando a aplicação a partir do F5, vai aparecer aqui.
Agora a imagem ficou distorcida. Nesse caso aqui vamos ter que mexer no CSS, que ficou com tamanhos diferentes. Vou mexer no CSS do site. Então vou criar aqui uma parte do banner, que como ele é do conteúdo principal, vou deixar ele aqui entre o main e o footer. Então vou colocar aqui abaixo. Esse vai ser o comando. Então todas as imagens que estiverem dentro do section banners, como visto aqui, ó, section banners, o ID da seção dele, eles vão ter esse tamanho aqui, altura de 500 pixels. Então se eu salvar e testar a aplicação, se eu apertar F5, agora as imagens estão com o tamanho correto. E no Bootstrap existe uma classe chamada Container, que ele serve para ajustar o conteúdo da seção do nosso site. Só vou mostrar um exemplo de como funciona. Salvei. E aqui no site, F5, vocês vão perceber que ele deu uma ajustada aqui no conteúdo. Então, tem um container, se vocês quiserem trabalhar dessa forma aqui. Ele vai centralizar o conteúdo e tentar ajustar no centro da tela. Não é exatamente ao centro, mas vai tentar ajustar de uma forma que consiga centralizar as informações aqui. Ou a gente pode colocar container fluid, que nesse caso, se eu atualizar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se ajustar com o tamanho da largura da tela. Então, se eu der um zoom aqui, vocês vão perceber que ele vai se manter o tamanho do conteúdo. Aí tem as duas formas de se trabalhar aqui em relação ao ajuste de container. É muito bom colocar em cada seção que vocês forem trabalhar. Ele já vai ajustar automaticamente, principalmente a parte de deixar o site responsivo. Mas é isso. Agora vamos criar os cards aqui, a seção do mais vendidos. Então vou colocar, isso daqui são elementos que já tem no Bootstrap, que é os cards. Então vou colocar 3 cards aqui e substituir o valor. Então vou fazer o exemplo com um. Vou pegar aqui no Bootstrap do carrossel, está aparecendo aqui. Então vamos procurar agora card e verificar o modelo que a gente vai trabalhar. Pode ser esse primeiro aqui mesmo. Então eu vou copiar seu conteúdo aqui. Então vou chegar aqui na section de vendidos. Vou colocar aqui abaixo do H2 dentro da section vendidos. E aqui é a mesma coisa. Vou substituir os elementos aqui, vou colocar uma imagem. Vou trocar o título aqui. E acrescentar 2 P's. Vou manter o H5 aqui, que é o nome do produto. Vou colocar 2 P's aqui, 2 parágrafos, que no caso vai ser a descrição do produto e também o preço do produto. E por fim, o botão de comprar. Então eu vou substituir os elementos aqui. Então eu substituí aqui, ó, imagem, coloquei a imagem que já tem aqui dentro. Coloquei uma descrição no Alt, coloquei o título para que serve o jogo, coloquei uma descrição, vou colocar mais um P aqui para representar o preço. Só vou trocar a classe dele e vou trocar o preço. Vou colocar assim cedido. Vou colocar um valor aqui aleatório. E trocar agora o botão aqui por comprar. Salvo. Vou deixar aqui também como container fluid. Vou copiar esse que a gente já fez na seção de cima só para manter um padrão. Se eu deixar tudo container, é legal deixar os outros como container. E se vocês estiverem usando container fluid, mantenha as outras seções também da mesma forma, só para manter o padrão. Aí vamos testar. Então se eu apertar F5, vai aparecer o modelo aqui. Agora eu vou tentar colocar os outros 2 elementos que faltam.
Então aqui abaixo eu só vou precisar colocar os outros dois elementos. Aí eu vou tentar acelerar essa parte, que é só praticamente copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V mais duas vezes. Ok? Então eu coloquei aqui os três elementos, copiei e colei, só substituir aqui as imagens, deu o alt deles, a descrição de cada um deles, tanto o título, descrição do jogo e o preço. E seria isso. Vamos testar aqui. Então os elementos apareceu aqui. Agora a gente só vai ajustar o CSS deles lá no arquivo estilo CSS. Então aqui na parte do estilo CSS, abaixo do banner, como a sequência dele aqui, depois do banner a gente fez o carrossel, que é o do banner mesmo, e os produtos vendidos vou deixar essa parte aqui. Então aqui a gente vai colocar o CSS dos produtos vendidos, só para seguir uma ordem aqui de estrutura do HTML. Eu vou adicionar esses comandos aqui. Então vamos explicar aqui. Entre o 21 e o 23 é a seção vendidos, como está aparecendo aqui, que é onde estão os nossos cards, né? Que é esse ID que está aparecendo aqui. Todos os textos que estão dentro dele vai ficar centralizado. Okay. E aqui, dentro do section vendidos, tem o H2. Todos os H2 eu deixei ele em negrito com um espaçamento interno de 20 pixels. Então, ele está modificando quem? O mais vendido. Aí tem as imagens que tem dentro dele. Então, a altura definida lá por padrão é 300 pixels. E esse border radius aqui é para ele conseguir colocar uma borda arredondada no nosso card. Então aqui ele vai deixar ele arredondado. O ponto card, que é toda essa div aqui, onde está todos os nossos elementos. Aqui eu só defini uma margem em volta dele de 100 pixels, coloquei uma borda aqui de cor cinza, tipo sólido. E também um border radius aqui de 10 pixels em relação ao card que a gente está colocando. Então, vou deixar, como eles estão quadrados, vou deixar eles com a borda arredondada. E aqui também tem o preço, né? Foi o nome que a gente definiu aqui, ó, da classe, né? Então, aqui a gente vai deixar ele com a cor vermelha, uma fonte de tamanho 18 e também em negrito. Vamos salvar. E mais uma coisa aqui, vou substituir essa seção aqui. Vou precisar criar uma div aqui chamada card group. Aí vou pegar esse div que está aqui, vou fazer todo mundo ficar dentro dessa div que eu criei agora. Eu vou vir aqui no final, colo a div, vou selecionar todos esses que estão aqui, nossos cards, e apertar um tab só para indentar o código. Vou salvar. Depois o card group que vai ser responsável por colocar um do lado do outro, os elementos. Então com isso a gente termina a parte da estrutura do HTML aqui da parte do home. Agora vamos fazer a parte do JavaScript aqui do sistema de login. Então, onde é que a gente vai aplicar o JavaScript aqui? Primeiro tem aqui o sistema de login, de senha. Se no caso eu apertar o botão ele vai fazer uma mensagem de acesso negado, porque a gente não preencheu os dados. E no caso a gente preencher aqui, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, login, ele vai ser direcionado para a página principal. A outra parte de efeito que eu vou colocar aqui de JavaScript, ou no caso vai ser o jQuery, no caso, vai ser o botão do topo de voltar, como aparece aqui. Se eu descer aqui, só apertar no topo, ele volta para o início da página. E por fim,
o botão de não é cadastrado ainda. Se no caso eu apertar em cima dele, ele vai fazer isso daqui. Então o formulário de login ele já vai ser entregue também na atividade. Então no caso vocês só vão precisar saber onde adicionar os comandos e o código em si. Então quando vocês receberem um código, ele vai estar nesse formato aqui. A gente só vai precisar ajustar os botões do CSS, o HTML dele aqui. Vamos lá. Ok. As primeiras coisas que a gente deve verificar é se aqui no final, como a gente vai trabalhar com JavaScript, se está aparecendo o nome do arquivo aqui, é script.js, que tem aqui dois arquivos, tem o script.js, ele vai cuidar da parte de fazer o efeito do botão topo, e ao clicar nele aqui, ó, um clique topo, ele vai apertar no botão e subir lá para o menu. E também vai ter esse jQuery script aqui, que vai ter em branco também. E no caso vai ser onde a gente vai colocar os comandos de JavaScript. Onde é que a gente vai usar o JavaScript? Do jQuery, no caso. Aqui. Vocês vão procurar aqui no login.html o jQuery script. Então tem que estar com esse nome aqui. Então no HTML ele só vai precisar utilizar o JavaScript e aqui vai estar o JavaScript do Bootstrap e aqui o script que a gente vai fazer o código do JavaScript. E no login.html vai ter o script, o jQuery do Bootstrap e um arquivo de jQuery que a gente vai acabar desenvolvendo. Então toda essa parte aqui do formulário já vai estar pronto para vocês fazerem. O que vamos precisar fazer? Aqui no index vamos copiar o nav que a gente já fez na versão anterior, é só copiar toda a estrutura que está lá e jogar pro login. Então se você fez certo aqui no index, é só transferir para o login que foi feito. Aí como vocês podem perceber, vai aparecer aqui o menu. Agora vamos ajustar aqui o Bootstrap aqui dos elementos que está aparecendo aqui na tela. Tanto do login. Vamos de novo. Então depois de fazer essa parte aqui, como vocês podem verificar, o menu está aqui. Então a gente vai ajustar agora aqui tanto no index e no login o botão de voltar ao topo. Como vocês podem ver, não está funcionando ainda. Tentar ajustar já o formulário aqui, tá no arquivo do CSS. Então no meu arquivo aqui, estilo.css, abaixo do footer, vamos fazer a parte de botão voltar ao topo. Então esse daqui vai ser o comando que a gente vai utilizar para voltar ao topo. Eu estou usando aqui cerquilha voltar ao topo, traço voltar ao topo, que é o nome do botão que está aparecendo aqui, ó. Vocês podem ver. Ele tem um ID chamado voltar topo. Então com isso eu consigo saber que ele está selecionando. E como é que funciona esse comando aqui? Eu estou utilizando um comando chamado position fixed. O que ele vai fazer? Ele vai deixar nosso elemento fixo na tela, mesmo se a gente mexer na barra de rolagem, ele vai continuar fixo na tela. E eu defini que esse elemento ele vai ficar 5 pixels para baixo. Ou como assim? Que ele vai pegar de baixo para cima. E da direita 50 pixels, da direita para a esquerda. Então ele vai pegar da direita para a esquerda 50 pixels, de baixo para cima 5 pixels. Então com isso a gente testa lá. Você vai apertar F5, voltar ao topo, ele vai estar aqui. Então se eu testar aqui também, ele vai para cima, que ainda não funciona. Mas voltar ao topo ele já está posicionado aqui no valor que a gente quer. Então vamos fazer a parte de login. Então aqui abaixo do botão ao voltar ao topo,
voltar topo, vamos colocar página de login, que ele vai ficar aqui. Então aqui a gente vai colocar todas as estilização da parte de login, do formulário de login. Então vou colar aqui pro S. O que ele está fazendo? Eu estou indo no login, na session login dele, e definindo que ele vai ter um margem top de 100 pixels, de cima para baixo. Então ele vai chegar aqui, ó, no login, na parte aqui, session login, da parte do main ou do header aqui, ele vai criar um espaçamento do main de 100 pixels de cima para baixo. No H1, dentro do section login, ele vai centralizar o texto. Então, o texto login, que estava aparecendo antes aqui, ó, ele vai ficar centralizado na página. E todos os inputs dentro do section login, ele vai ficar com largura de 100%, ou seja, ele vai ocupar todo o tamanho de tela que aparecer lá. Então, vamos testar. Então, se eu atualizar, ele já arrumou a parte do login. Como vocês podem ver aqui, o título e o botão de cadastro, se não está alinhado. Vamos arrumar o CSS dele. Então aqui no estilo CSS, eu vou pular esses comandos aqui. O que eu estou fazendo aqui? Vamos explicar para que serve. Tem a seção cadastro do login, que é aqui da linha 68 até o 102. Nele tem dois elementos, tem tanto o botão cadastrar e o formulário cadastrar. Então ele tem um formulário de cadastro e tem um botão também, o botão azul que vocês viram. Então, aqui no estilo CSS, o que ele vai fazer? Eu estou dando um espaçamento de 5 pixels de todos os lados de forma interna do conteúdo, centralizando todos os textos que estão lá na seção de cadastro e deixando o fundo todo branco. Ok. E além disso, o que vai acontecer? Eu coloquei esse display none aqui para esconder o formulário. Olha só, vou deixar o padrão aqui que é o display block para vocês verem. Eu vou testar, salvei, atualizo. Vocês vão perceber que o formulário está aqui, mas eu quero que esse formulário não apareça. Então, para fazer ele não aparecer, eu vou utilizar aquele display none. Então, eu vou chegar aqui, substituir o block por none, salvar. Então, se eu chegar aqui e apertar F5, sumiu. Então, quando a gente for apertar o botão, ele vai ter que fazer aparecer aqui. Só que quando eu clicar no botão, ainda não vai funcionar. Porque a gente não fez o efeito do JavaScript, que é para fazer aparecer o elemento. Então, com isso, eu encerro a parte de estilizar aqui o formulário. Agora, vamos fazer a parte do JavaScript. Agora vamos fazer o efeito aqui do botão de voltar, validação de login. Então eu vou trabalhar com toda a parte de JavaScript no nosso site. Eu quero fazer esse efeito de quando o botão do topo, pode clicar em cima dele e ele voltar para o início da página. Como vocês podem ver no nosso, funciona. Então vamos fazer esse efeito funcionar. Eu vou criar uma função, um function chamado topo, para voltar ao topo. Pode ser o nome que vocês desejarem, mas coloquem um topo porque já é o que já está definido aqui nos botões, ó, como vocês podem ver, ó. Já está aqui, ó, onClick topo, ou seja, o efeito vai ser um evento, que no caso tem aqui no JavaScript. O onClick ele serve para quando a gente clicar em cima de um elemento, ele vai chamar uma função. Essa função ele está chamando aqui no nosso arquivo script.js, então por isso que eu estou fazendo ele por aqui. Então, topo, vou chamar a função window, né, para pegar a tela do navegador, .scroll to. Isso daqui é um método que cuida da parte da barra de rolagem do navegador. Então, scroll to, barra de rolagem.
Então, o que eu vou fazer aqui? Ele é um método, uma função, um método no caso, e dentro dele aqui ele tem um parênteses, essa é a estrutura dele. O que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um Enter dentro do parênteses. Aí eu vou abrir e fechar a chave aqui dentro, porque ele é uma matriz. Aqui dentro dele eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o comando chamado top 0, vírgula, left 2.0 e o comportamento, que é o behavior, é um efeito que a gente vai utilizar para ele ir um pouco devagar para subir, para voltar para o topo. Smooth é o comando que tem aqui. O que vai acontecer? Eu fazendo isso aqui, ele vai chegar no documento HTML, o CSS, ele vai substituir lá nosso estilo, que está aqui, do voltar topo. Ele vai substituir o bottom e o right, que está aparecendo aqui, pelo top e o left 0, que a gente está criando agora. Então, toda vez que ele apertar naquele botão, ele vai fazer esse evento. Vamos testar aqui. Então, se eu atualizar a página, descer a barra de rolagem aqui, se apertar no botão voltar, vocês vão perceber que ele vai dar para o início agora. Ótimo. Vamos para o próximo efeito. Vamos fazer aqui o efeito de validação de login. Vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada var. Uma variável usando var. Só que não, antes disso, vamos criar aqui a função. Vou criar uma function chamada login. Onde é que está esse login? Está aqui. Olha, está no botão na linha 62 aqui, ó. Quando eu clicar no botão de login, ele vai chamar essa função que eu estou criando agora. Então, function login. Vou criar uma variável aqui chamada logado. Então, para fazer a nossa validação, ele vai inicializar com 0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada usuário. Aí eu vou usar esse comando aqui, ó, document.get element by id. O by id ele vai selecionar o elemento que tiver o id que você escolher. O legal é que ele também tem, quando a gente quiser escolher o elemento por nome, pela tag name, né, que tem no formulário, pela classe ou pelo tipo de tag que ele trabalha. Então eu posso selecionar uma tag chamada input, posso pegar um name aqui, se no caso, veja aqui no login, se eu quiser selecionar pelo name dele, eu consigo. E a mesma coisa com a classe e com o ID. Então eu vou utilizar o getElement by ID para selecionar o elemento que tem o ID chamado usuário. Então a gente abre e fecha parênteses, coloca aqui um usuário. Tanto faz colocar aspas simples ou aspas duplas. Ponto. O que eu quero dele? O valor dele. O value. Ele não está aparecendo aqui, mas é esse comando aqui. Value. Ok. Aí só por garantia, eu vou fazer aqui agora o da senha. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos trocar o usuário aqui por senha e todo elemento aqui no login que tem um ID chamado senha, eu quero pegar o valor que está nessa senha. Então, eu quero pegar o valor do elemento que tem o ID chamado senha. Então, que eu digitar lá, ele vai pegar de lá. Ok. Com essas duas coisas aqui, a gente já está selecionando o valor que eu digitar no formulário
que está lá com um campo chamado usuário e o outro chamado senha. Ok? Aí só vou fazer agora uma validaçãozinha simples para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Vou utilizar aqui a condicional if. Eu vou pegar o meu usuário igual a admin. Eu criei esse usuário, vocês podem substituir por outro, mas deixem aqui o admin. Senha igual, que nem essa senha eu defini aqui também. Mas poderia ser trocado também se quisessem testar. Abre e fecha chaves. O que eu vou fazer com ele? Eu quero que ele vá para uma página utilizando o comando window location. Ele vai ser redirecionado para o arquivo index.html. Então, se der tudo certo, ele vai para o index.html, porque a gente não cria uma outra página relacionada se foi logado ou não. E o logado, ele vai se tornar 1. Ok. Então, ele vai substituir o 0 por 1 se der tudo certo aqui. Então, vou fazer um outro if agora, verificando a situação do logado. Igual 0. Caso dê algum problema, o logado continuar sendo 0, ele vai apontar para a gente uma mensagem de erro que eu vou definir aqui. Poderia ser qualquer texto que a gente quisesse, mas vou colocar esse logado. Dados incorretos. Ctrl S. Então, quando eu chegar aqui no login e apertar no botão login, que vai chamar essa função login, ele vai vir aqui do script e vai executar todo esse processo. Então, vamos testar. Então, como vai funcionar aqui? Eu vou chegar aqui no login, digitar admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apertar login, ó, ele redirecionou para outra página. Se eu tentar apertar aqui login com nada, vai aparecer essa mensagem, acesso negado. Se eu colocar qualquer texto diferente da senha aqui, ó, aluno 23456, não vai funcionar. E se eu fizer admin e colocar um outro texto diferente, também não vai funcionar. Ok. Com isso a gente terminou a validação, agora só falta fazer o formulário de cadastro aparecer quando eu apertar no botão aqui. Eu quero que ele apareça o formulário de cadastro. Agora o formulário de cadastro eu vou fazer com um exemplo de jQuery, para vocês conhecerem outra forma da gente utilizar essa biblioteca aqui. Ele é meio que um atalho, ele consegue meio que diminuir o código do JavaScript, mas sem contar que ele tem alguns efeitos prontos também que é legal de se trabalhar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona normalmente aqui o jQuery. Vou colocar esse comando aqui, document.read. Esse aqui é um comando padrão para fazer funcionar o JavaScript. Então, ele sempre vai funcionar dessa forma. A gente sempre vai ter esse comando aqui. Document.read function. Dentro dele, abre e fecha parêntese e abre e fecha a chave. Ok. Aí no final a gente coloca ponto e vírgula. Então, ele vai ter essa estrutura aqui por padrão, só para inicializar o jQuery. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o ponto de inserção aqui do meu cursor aqui nas chaves. Vou apertar Enter. E aqui dentro a gente vai colocar os comandos que a gente vai trabalhar com jQuery. Então olha só, se eu fizer isso daqui, ó, cifrão, e colocar botão cadastrar, só vou conferir se é esse nome que está lá mesmo. Então, onde é que está o botão cadastrar? Ele está aqui. O botão cadastrar é aquele botão azul que vocês viram. Então, botão cadastrar, ponto, clique. O que seria isso? Esse comando que vocês estão vendo aqui agora seria equivalente a isso daqui, ó. Document.getElementById, botão
cadastrar ponto clique. Olha só que vantagem tem aqui. Já vão percebendo que ele já tem um atalho para a gente selecionar os elementos, porque é algo muito comum de se fazer aqui no JavaScript. Então o jQuery ele já tem essa função de diminuir o tamanho do código que a gente vai digitar. Ok? Então ele é equivalente a isso. Então dentro do clique, o que eu vou fazer? Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. E aqui dentro dele eu vou dar um Enter. Fazer o seguinte. Utilizar os comandos que a gente vai trabalhar aqui, que vai ser esse. O que eu vou fazer aqui? Então, quando eu clicar no botão cadastrar que vocês viram lá, o que ele vai fazer? Vai fazer os efeitos que a gente colocar aqui dentro. Eu vou colocar aqui, ó, botão cadastrar, vou substituir por form cadastrar. Só para confirmar que é o nome que está aparecendo aqui no login. Form cadastrar. É o nosso formulário, né? Nosso formulário vocês já vão receber pronto aqui. Então, form cadastrar está aqui. Eu quero que ele apareça. Então, qual o comando que eu vou utilizar? Vou utilizar esse daqui. Um comando do jQuery que já tem aqui, ó, slide toggle. Como é que funciona? Aqui no jQuery, existem esses comandos aqui. Só vou copiar e colar. Aqui embaixo. Só para vocês verem. Eu posso fazer isso daqui, ó. Slide. Tem um show. Ele vai fazer que toda vez que eu clicar no botão, ele vai aparecer. É o show. E tem um hide que vai fazer ele esconder. O toggle ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que vai depender da situação. Por exemplo, se meu elemento estiver sendo exibido, ou seja, no show, ele vai ficar hide. Se ele estiver escondido, que no caso é hide, ele vai ficar show. Então, esse é o efeito que o toggle vai fazer aqui em cima, tá? O slide toggle. Só vou corrigir aqui o clique. Aqui eu tenho que colocar um function. Abre e fecha, parênteses, fecha a chave, só que como essa chave está aqui, eu tenho que colocar ele abaixo. Antes daqui do parênteses, igual esse daí de baixo que vocês estão vendo aqui. Vai ficar parecido. Então vocês estão percebendo que eu criei uma função dentro do clique, uma função dentro de função. É meio confuso essa parte aqui mesmo, é normal, é do jQuery fazer isso. Mas agora vamos fazer o efeito com outra coisa. Então, além do meu formulário cadastrar, ele estava escondido. Então, se eu clicar no botão, ele vai aparecer. Eu também quero que o meu formulário de login... Qual é o formulário de login? Como é que está o nome dele? Section Login. Eu quero que o Section Login, ele estava aparecendo, agora ele vai se esconder. Então ele vai ficar inverso um do outro aqui. Se um aparecer, o outro vai se esconder. Se o outro se esconder, o outro vai aparecer. Ok. Aí por fim, eu só vou acrescentar aqui o comando e o botão cadastrar, eu vou fazer ele sumir. Aí eu tenho que colocar aqui uma cerquilha e um ID também, que o botão cadastrar ele está aqui. O botão cadastrar, que é o botão azul, ele tem que sumir. Aí eu vou trocar aqui o toggle, apagar esse slow que está aqui dentro, por hide. Ctrl S. Aí apareça aqui. Vamos testar aqui. Aperta F5. Se eu apertar aqui, ó, escondeu nosso elemento. E só para terminar, vamos fazer um efeito aqui no cadastrar. Aqui na parte do script, o
que eu vou fazer aqui? Vamos ativar o alert do botão cadastrar. Não precisa fazer validação nessa parte. Mas seria legal também tentar fazer esse tipo de validação, mas para atividade não precisa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função chamada cadastro, ativar um alert, cadastro com sucesso. Aqui no arquivo script JS abaixo da validação de login que eu fiz. Aí o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar o elemento aqui para o index HTML. Ou seja, vai apertar aqui, ó, o S. Então ele vai procurar referência que está aqui, vai redirecionar a página. Então se eu apertar no botão cadastrar, então se eu botar aqui formulário de login, tentar apertar aqui, ó, quero fazer o cadastro, eu vou preencher aqui, só para preencher mesmo, mas não tem validação, vocês poderiam colocar, apertar cadastrar. Cadastrado com sucesso. E com isso eu encerro aqui a gravação do vídeo da atividade. Espero que vocês consigam fazer aqui sem problemas. Então, até um próximo vídeo.